Ela estava servindo vinho de R$ 500 quando ele riu na cara dela e perguntou se uma simples garçonete podia dar conselhos financeiros. O que aconteceu depois mudou a vida dos dois para sempre. Marina equilibrava a bandeja de cristal com 3 taças de vinho importado quando ouviu a risada alta vindo da mesa 17. O som cortou o ambiente refinado do restaurante Vila Esperança como uma lâmina, fazendo várias cabeças se virarem. Ela conhecia aquela risada. Era de Ricardo Almeida, o empresário que aparecia nas revistas de negócios e sempre reservava a mesa mais cara da casa. Imaginem só, Ricardo dizia para os 2 homens de terno ao lado dele, a voz carregada de ironia. Uma garçonete tentando me dar conselhos sobre investimentos. Marina sentiu o rosto esquentar. Momentos antes, enquanto servia o vinho, tinha ouvido Ricardo reclamando sobre uma decisão financeira ruim que custara milhões à empresa. Sem pensar, comentara discretamente sobre uma alternativa de investimento que poderia ter evitado o prejuízo. Foi um erro. Jamais deveria ter se metido. Desculpe, senhor. Marina se aproximou da mesa, mantendo a voz baixa. Não foi minha intenção me intrometer. Ricardo ergueu os olhos para ela, um sorriso cruel brincando nos lábios. Não, por favor. Continue. Ele gesticulou teatralmente para os companheiros. Eduardo, Antônio, prestem atenção. Nossa garçonete aqui tem conhecimentos financeiros. O sócio Eduardo riu nervoso, claramente desconfortável com a situação. Antônio apenas observava em silêncio, estudando Marina com curiosidade. Por favor, senhorita. Ricardo fez uma pausa dramática. Qual mesmo o seu nome? Marina, senhor. Marina. Que nome encantador. Sua voz pingava sarcasmo. Então, Marina, já que aparentemente entende tanto de finanças quanto de servir vinho, por que não nos esclarece sobre a melhor estratégia para recuperar os 15 milhões que perdemos no trimestre passado? O restaurante inteiro parecia ter parado para escutar. Marina sentia dezenas de olhos cravados nela, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Carlos, o gerente, observava tenso de longe, claramente preocupado com a situação. Marina respirou fundo. Podia simplesmente pedir desculpas e sair. Era o mais seguro. Mas algo dentro dela, uma faísca de dignidade que anos de humilhação não conseguiram apagar completamente, a fez erguer o queixo. O senhor investiu em commodities agrícolas no pior momento do ciclo, ela disse, a voz firme apesar do nervosismo. Comprou quando os preços estavam inflacionados pela especulação internacional. Uma análise simples dos índices sazonais teria mostrado que uma queda de pelo menos 20% era inevitável. O sorriso de Ricardo vacilou ligeiramente. Eduardo e Antônio trocaram olhares surpresos. Marina continuou, as palavras fluindo com uma confiança que ela não sentia há anos. Para recuperar o prejuízo, o senhor deveria diversificar imediatamente. Metade em fundos de renda fixa, indexados à inflação, 1/4 em ações de empresas de tecnologia sustentável e o restante em moedas estrangeiras estáveis. Especificamente, o franco suíço e o iene, que estão subvalorizados no mercado atual. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Ricardo a encarava com uma expressão indefinível, como se estivesse vendo um fantasma. Eduardo tinha parado de comer, o garfo suspenso no ar. Antônio se inclinara para a frente, claramente interessado. E quanto tempo, Ricardo perguntou lentamente, levaria para implementar essa estratégia? 3 semanas para a transição completa considerando os prazos de liquidação e transferência. O retorno positivo começaria a aparecer em 2 trimestres, com recuperação total projetada para o final do próximo ano fiscal. Marina percebeu que estava tremendo. Tinha acabado de revelar conhecimentos que guardava há anos, conhecimentos que pertenciam a uma vida anterior, a uma Marina que não existia mais. Ricardo se levantou devagar, nunca tirando os olhos dela. Interessante, muito interessante. Ele caminhou ao redor da mesa, se aproximando de Marina como um predador cercando a presa. E me diga, onde uma garçonete aprendeu sobre índices sazonais de commodities e flutuações monetárias internacionais? Marina engoliu em seco. Tinha ido longe demais. Não havia volta. Eu li sobre o assunto. Leu.
Ricardo sorriu, mas não havia humor na expressão. Que dedicação admirável. Uma garçonete que nas horas vagas estuda mercado financeiro internacional. Ele parou bem na frente dela. Ou talvez seja mais que isso? O coração de Marina disparou. Ele estava desconfiando. Não podia deixar que descobrisse a verdade. Não podia permitir que seu passado voltasse para assombrá-la novamente. Senhor, eu preciso voltar ao trabalho, ela murmurou, dando um passo para trás. Não tão rápido. Ricardo ergueu a mão. Estou impressionado com seus conhecimentos teóricos. Que tal testarmos na prática? Eduardo se intrometeu nervoso. Ricardo, talvez não seja um momento. Pelo contrário, Eduardo, é exatamente o momento. Ricardo voltou para a mesa e pegou um cartão de visita. Marina, quero fazer uma proposta. Amanhã, às 9 da manhã, venha ao escritório da Almeida Holdings. Tenho um problema real que precisa de solução. Se conseguir resolvê-lo... Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com algo que parecia diversão cruel. Se conseguir, reconhecerei publicamente que uma garçonete é mais competente que minha equipe de analistas. Mas se falhar, o sorriso se alargou. Bem, espero que goste muito de servir mesas, porque será tudo o que conseguirá fazer pelo resto da vida. Marina pegou o cartão com mãos trêmulas. Sabia que estava sendo manipulada, que Ricardo estava armando algum tipo de armadilha. Mas também sabia que não tinha escolha. Ele tinha visto demais, desconfiado demais. Se fugisse agora, ele investigaria. E se investigasse... Aceito, ela disse, a voz mal passando de um sussurro. Perfeito. Ricardo voltou para a cadeira, claramente satisfeito consigo mesmo. Ah, e Marina? Venha vestida adequadamente. Não queremos que os investidores confundam você com o pessoal da limpeza. A humilhação queimou como ácido nas veias de Marina. Ela assentiu rapidamente e se afastou da mesa, sentindo todos os olhos do restaurante acompanhando cada passo seu. No caminho para a cozinha, cruzou com Sofia, sua colega mais próxima. Marina, você enlouqueceu? Sofia sussurrou preocupada. Esse homem pode destruir sua vida. Marina olhou para o cartão em suas mãos. Minha vida já está destruída, Sofia. Talvez seja a hora de tentar reconstruí-la. Mas enquanto guardava o cartão no bolso do avental, uma pergunta martelava em sua mente. Ricardo realmente queria testar seus conhecimentos ou havia descoberto algo que não deveria saber? E se soubesse a verdade sobre quem ela realmente era, que tipo de jogo cruel estava planejando? Marina chegou em casa com as pernas tremendo e o coração ainda acelerado. O apartamento pequeno no 3º andar do prédio antigo parecia ainda mais apertado depois do confronto no restaurante. Ela encostou nas costas da porta e respirou fundo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Marina, é você, filha? A voz fraca de Beatriz vinha do quarto. Sim, mãe, já cheguei. Marina forçou um tom alegre na voz enquanto guardava a bolsa e tirava os sapatos gastos. Beatriz estava deitada na cama estreita, cercada por remédios e papéis de exames médicos. O rosto pálido da mãe se iluminou quando Marina entrou no quarto, mas a preocupação logo tomou conta da expressão. Você está com cara de quem viu fantasma. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Marina se sentou na beirada da cama e pegou a mão fina de Beatriz. Como explicar que havia acabado de se expor de uma forma que poderia destruir tudo o que construíram nos últimos anos? Só um cliente difícil, mãe. Nada demais. Beatriz apertou a mão da filha com uma força surpreendente. Marina, eu conheço você desde pequena. Sei quando está mentindo. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante anos, tinha conseguido manter o passado enterrado, protegendo tanto a mãe quanto a si mesma da verdade dolorosa. Mas agora, com o cartão de Ricardo queimando no bolso, sentia como se o mundo estivesse desmoronando novamente. Lembra quando eu trabalhava na consultoria Sterling? Marina perguntou baixinho. Beatriz assentiu preocupada. Claro, você era tão feliz lá. A mais jovem analista sênior que eles já tiveram. Eu nunca contei para você por que realmente saí de lá. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo estava em seu escritório no último andar do prédio espelhado da Almeida Holdings. Tinha mandado Eduardo e Antônio embora e agora estava sozinho,
digitando furiosamente no computador. Marina Silva Santos, murmurou para si mesmo enquanto pesquisava. Vamos ver quem você realmente é. Os primeiros resultados foram decepcionantes. Marina Silva Santos, garçonete do restaurante Vila Esperança. Nenhuma formação superior registrada, nenhum histórico profissional relevante. Mas Ricardo sabia que havia algo mais. Ninguém falava sobre mercado financeiro daquela forma sem experiência real. Ele ampliou a busca, incluindo variações do nome. E foi aí que encontrou. Marina Silva Santos, leu em voz alta. Ex-analista financeira da consultoria Sterling, especialista em mercados internacionais. Seus olhos se arregalaram enquanto continuava lendo. Responsável por estratégias que geraram lucros de mais de 100 milhões em 5 anos consecutivos. Ricardo se recostou na cadeira de couro, um sorriso lento se espalhando pelo rosto. Que interessante. Muito interessante mesmo. Continuou pesquisando, montando um quebra-cabeças fascinante. Marina havia sido uma das analistas mais brilhantes do mercado. Formada com honras pela Universidade Central de Economia, havia sido recrutada pela Sterling ainda durante a graduação. Sua especialidade era identificar oportunidades em mercados emergentes e prever crises econômicas com precisão assustadora. Mas havia uma lacuna estranha nos registros. Há alguns anos, Marina simplesmente havia desaparecido do mundo financeiro, sem aviso, sem explicação, como se tivesse evaporado. Por que uma analista brilhante vira garçonete? Ricardo murmurou intrigado. De volta ao apartamento, Marina finalmente encontrou coragem para contar a verdade. Você lembra do projeto Meridiano? Perguntou para Beatriz. A mãe franziu a testa. Aquele investimento grande que você estava coordenando? Você falava tanto sobre ele. Descobri irregularidades, documentos falsificados, contas bancárias fantasmas, movimentações suspeitas. Era lavagem de dinheiro, mãe. Milhões sendo limpos através de investimentos aparentemente legítimos. Beatriz cobriu a boca com a mão, horrorizada. Eu tinha 2 opções, Marina continuou, a voz quebrando. Ficar quieta e me tornar cúmplice, ou denunciar e enfrentar as consequências. Você sabe qual escolhi. Você fez a coisa certa, filha. Fiz. E quase nos custou tudo. Marina se levantou e caminhou até a janela pequena que dava vista para o pátio do prédio. Eles tinham conexões poderosas. A denúncia foi abafada, o processo arquivado, e eu fui demitida por quebra de confidencialidade. Pior ainda, fui colocada numa lista negra. Nenhuma empresa financeira me contrataria novamente. Beatriz tentou se sentar na cama, mas a fraqueza a impediu. Por que nunca me contou? Porque na mesma semana que fui demitida, você teve o primeiro episódio cardíaco. O médico disse que era estresse. Eu não podia te sobrecarregar com meus problemas. As lágrimas rolaram livres pelo rosto de Marina. Durante anos, tinha carregado aquele peso sozinha. O sacrifício da carreira que amava, a humilhação de trabalhar em subempregos, a constante preocupação financeira para pagar os tratamentos da mãe. Então virei garçonete para pagar suas contas médicas, Marina continuou. E tentei esquecer tudo o que sabia sobre finanças. Até hoje à noite. O telefone tocou, interrompendo o momento. Marina atendeu com voz embargada. Marina Santos? A voz do outro lado era formal, profissional. Sim? Meu nome é Daniel. Sou assistente do Sr. Ricardo Almeida. Ele gostaria de confirmar o encontro de amanhã às 9 da manhã. Há algum impedimento? Marina sentiu o estômago revirar. Não, estarei lá. Perfeito. O endereço é Avenida das Nações, Torre Comercial Fênix, último andar. Tenha um bom dia. Marina desligou com as mãos tremendo. Beatriz a observava com preocupação crescente. Marina, quem era? Que encontro é esse? Não havia mais como esconder. Marina contou sobre o confronto no restaurante, sobre o desafio de Ricardo, sobre como havia se exposto de uma forma que poderia trazer consequências imprevisíveis. Ele sabe, mãe. Ou pelo menos suspeita. E agora quer me testar. Beatriz ficou em silêncio por longos minutos, processando tudo o que havia escutado. Finalmente falou com uma voz mais firme do que tinha demonstrado em meses. Marina, você é a pessoa mais inteligente e íntegra que conheço. Sacrificou sua carreira por princípios. Sacrificou seus sonhos por mim.
Mas talvez seja a hora de parar de se esconder. Mãe, você não entende. Se ele descobrir toda a verdade, então que descubra. Beatriz conseguiu se sentar apoiada nos travesseiros. Filha, você não fez nada de errado. Denunciou criminosos e pagou o preço. Mas isso não significa que deve viver na sombra para sempre. Marina olhou para a mãe, vendo uma determinação que não via há anos. E se for uma armadilha? E se ele quiser me humilhar publicamente? Então você enfrenta de cabeça erguida, como sempre fez. Marina passou a noite em claro, estudando tudo que conseguiu encontrar sobre a Almeida Holdings. A empresa estava passando por dificuldades sérias, muito piores do que Ricardo havia admitido no restaurante. Havia rumores de má gestão, investimentos desastrosos, parcerias questionáveis, mas também havia oportunidades. Marina conseguia ver padrões que outros analistas provavelmente perdiam, soluções que exigiam criatividade e conhecimento profundo do mercado internacional. Quando o sol nasceu, ela já tinha montado 3 estratégias diferentes para salvar a empresa. Se Ricardo realmente queria testar seus conhecimentos, estava pronto para uma surpresa. Mas uma pergunta continuava a incomodá-la. Por que um empresário arrogante daria uma chance real para uma garçonete? O que ele realmente queria? Marina se vestiu com o único terno que ainda tinha do tempo da Sterling, ajustou os cabelos em um coque profissional e olhou no espelho. Por alguns segundos, viu refletida a mulher que costumava ser, confiante, determinada, brilhante. Talvez seja a hora de ela voltar, murmurou para si mesma. Beijou a testa de Beatriz, que ainda dormia, e saiu para enfrentar um destino incerto. Não sabia se estava caminhando para uma oportunidade ou para uma armadilha, mas uma coisa tinha certeza. Não voltaria correndo com o rabo entre as pernas. Ricardo Almeida havia despertado algo que estava adormecido há anos, e agora teria que lidar com as consequências. Marina subiu os 40 andares do edifício Phoenix, com o coração batendo cada vez mais forte. O elevador espelhado refletia uma mulher que ela quase não reconhecia. O terno escuro, os cabelos presos, a postura ereta. Por um momento, viu a analista que costumava ser. As portas se abriram, revelando um hall luxuoso com piso de mármore e uma recepcionista impecavelmente vestida. Marina Santos para o Sr. Ricardo Almeida, anunciou, tentando manter a voz firme. Claro, senhorita Santos. Ele está esperando na sala de reuniões. Marina foi conduzida por um corredor longo até uma sala de vidro onde Ricardo estava sentado numa mesa oval gigantesca. Mas ele não estava sozinho. 5 homens de terno ocupavam as outras cadeiras, todos com expressões sérias e calculistas. Marina, que pontual! Ricardo se levantou com um sorriso que não chegava aos olhos. Permita-me apresentar minha equipe executiva e alguns investidores importantes. Todos estão curiosos para conhecer a garçonete que sabe tanto sobre finanças. Marina sentiu o rosto esquentar com a provocação, mas manteve a compostura. Bom dia, senhores. Sente-se. Ricardo indicou uma cadeira isolada de frente para todos eles, como se fosse um interrogatório. Espero que tenha dormido bem, porque preparei algo especial para você. Um dos homens que Ricardo apresentou como Tomás, diretor financeiro, empurrou uma pasta grossa na direção de Marina. Estes são os relatórios financeiros dos últimos 5 trimestres da nossa empresa. Números reais, situação atual, tudo o que precisa saber. Marina abriu a pasta e seus olhos se arregalaram. A situação era muito pior do que imaginara. A Almeida Holdings estava praticamente falida. Dívidas astronômicas, investimentos desastrosos, receita despencando. Era um cenário de pesadelo. Tem 2 horas, Ricardo anunciou consultando o relógio caro. Quero um plano completo para salvar esta empresa. Se conseguir, reconheço publicamente que estava errado sobre você. Se falhar, interrompeu outro homem, apresentado como Henrique. Provará que lugar de garçonete é servindo mesas, não dando conselhos financeiros. As risadas baixas dos executivos ecoaram pela sala como punhaladas. Marina respirou fundo e mergulhou nos números, bloqueando as provocações. Enquanto estudava os relatórios, Ricardo observava cada expressão do rosto dela. Esperava vê-la intimidada, perdida, talvez até chorando. Mas Marina estava completamente focada, analisando dados com uma velocidade impressionante. A primeira hora passou em silêncio. Marina fazia anotações,
calculava, cruzava informações. Os executivos conversavam baixo entre si, claramente apostando no fracasso dela. Impossível ela entender tudo isso, sussurrou Tomás. São dados complexos que nossa equipe leva semanas para analisar. Mas Ricardo notou algo diferente na postura de Marina. Ela não parecia perdida. Pelo contrário, havia uma confiança crescente nos movimentos dela, como se estivesse montando um quebra-cabeças e as peças começassem a se encaixar. Na segunda hora, Marina começou a escrever o plano. Sua mão voava pelo papel com uma determinação que fez Ricardo franzir a testa. Aquela não era a reação de alguém perdido. Era a reação de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Tempo esgotado, Ricardo anunciou. Marina ergueu os olhos, respirou fundo e se levantou. Prontos para ouvir? Pode começar, Ricardo disse, cruzando os braços com ar de superioridade. Marina caminhou até o quadro branco e começou a desenhar gráficos enquanto falava. A Almeida Holdings está tecnicamente falida, mas não irrecuperavelmente. O problema principal não são as dívidas, é a estrutura de negócios obsoleta. Ela apontou para os números que havia escrito. Vocês estão operando como se ainda fossem os anos 90, investindo em setores em declínio, mantendo parcerias improdutivas, ignorando mercados emergentes. Thomas riu nervoso. E qual seria sua solução mágica? Liquidação estratégica imediata de 60% dos ativos atuais. Parece radical, mas é a única forma de gerar capital para reinvestimento. O riso de Tomás morreu na garganta. Henrique se inclinou para frente, interessado apesar de si mesmo. Marina continuou ganhando confiança. Com o capital da liquidação, investimento imediato em 3 setores: energia renovável, tecnologia médica e logística sustentável. São mercados que vão explodir nos próximos anos. E as dívidas? Perguntou outro executivo. Renegociação em bloco com proposta de pagamento em ações da empresa reestruturada. Os credores preferem recuperar 70% a longo prazo do que perder tudo num processo de falência. Ricardo estava em silêncio, observando Marina dominar a sala. Os executivos faziam perguntas cada vez mais técnicas, e ela respondia com uma precisão que os deixava boquiabertos. Cronograma de implementação? Perguntou Thomas, agora completamente sério. 6 meses para a liquidação e renegociação. 12 meses para ver os primeiros resultados positivos. 24 meses para a recuperação completa com lucro. Marina se virou para Ricardo. Mas há uma condição não negociável. Qual? Auditoria completa e transparente de todos os processos. 0 tolerância para qualquer irregularidade. Se querem salvar a empresa, tem que ser de forma limpa. O silêncio que se seguiu foi tenso. Marina havia tocado num ponto sensível, e todos sabiam disso. Henrique foi o primeiro a falar. É um plano arriscado, mas tecnicamente sólido. Mais que sólido, admitiu Tomás relutantemente. É brilhante. Não sei por que nossa equipe não pensou nisso. Ricardo continuava em silêncio, estudando Marina com uma expressão indefinível. Finalmente, se levantou e caminhou até ela. Impressionante, disse baixinho. Muito impressionante. Mas tenho uma pergunta. Qual? Como uma garçonete desenvolve um plano dessa complexidade em 2 horas, quando minha equipe de 20 analistas não conseguiu encontrar uma solução em 6 meses? Marina sentiu o estômago se contrair. Era a pergunta que estava temendo. Talvez sua equipe não tenha olhado com olhos frescos. Respondeu, tentando desviar do assunto. Ou talvez, Ricardo deu um passo mais perto. Você não seja realmente uma garçonete. O silêncio na sala ficou ensurdecedor. Marina podia sentir todos os olhos cravados nela, esperando uma explicação. Pesquisei sobre você ontem à noite, Marina. Ricardo continuou, a voz baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Ou devo dizer, Marina Silva Santos, ex-analista sênior da consultoria Sterling. Marina sentiu o mundo desabar novamente. Era exatamente o que temia. Ricardo havia descoberto seu passado e agora ia usar contra ela. Interessante como alguém com sua qualificação acaba servindo mesas. Ricardo continuou, circulando ao redor dela como um predador. A menos que tenha sido forçada a isso por circunstâncias especiais. Marina ergueu o queixo, decidindo enfrentar a situação de frente. Se já sabe quem sou, então sabe por que saí da Sterling. Sei,
Você denunciou um esquema de lavagem de dinheiro e foi punida por isso. Os executivos trocaram olhares surpresos. Thomas se inclinou para a frente, claramente interessado na revelação. E sabe o mais interessante? Ricardo continuou. O esquema que você denunciou envolvia algumas empresas que, digamos, tinham ligações com negócios que eu conhecia bem. Marina sentiu o sangue gelar. O que está insinuando? Que você não foi apenas corajosa ao fazer aquela denúncia. Foi corajosa de uma forma que quase custou muito caro para pessoas muito poderosas. Ricardo parou de frente para ela, os olhos brilhando com algo que Marina não conseguiu decifrar. E agora você está aqui, na minha empresa, propondo um plano que pode salvar tudo. Que ironia fascinante. Ricardo, Henrique interveio nervoso. Talvez devêssemos discutir isso em particular. Não, Ricardo ergueu a mão. Quero que todos ouçam isso. Marina, você provou hoje que é uma analista excepcional. Seu plano é não apenas viável, é genial. Mas preciso saber uma coisa. Ele se aproximou mais, baixando a voz. Você faria isso novamente? Denunciaria irregularidades mesmo sabendo das consequências? Marina olhou nos olhos dele, procurando entender aonde ele queria chegar. Sempre. Mesmo que isso significasse destruir sua carreira novamente? Integridade não é negociável. Ricardo sorriu, mas desta vez havia algo diferente na expressão. Respeito genuíno. Perfeito, disse se virando para os executivos. Senhores, acabamos de encontrar nossa nova diretora de estratégia. A sala explodiu em protestos. Thomas se levantou indignado. Ricardo, isso é loucura. Você não pode simplesmente... Posso e vou. Ricardo o cortou. Marina provou em 2 horas que vale mais que toda a nossa equipe junta. E mais importante, provou que tem algo que nenhum de vocês tem. O quê? Perguntou Henrique. Princípios. Marina estava em choque. Eu não entendo. Ricardo se virou para ela. Marina, minha empresa está quebrada porque eu cometi os mesmos erros que você denunciou na Sterling. Deixei a ganância falar mais alto que a ética. Agora preciso de alguém que me ajude a consertar isso da forma certa. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma chance de recomeçar. Uma chance de usar seu talento da forma que sempre deveria ter usado. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante anos, havia sonhado com uma oportunidade como essa. Mas agora que estava acontecendo, parecia surreal demais para ser verdade. E se eu aceitar? Ela perguntou, a voz embargada. Você vai me apoiar quando eu insistir em fazer tudo de forma limpa? Eu vou insistir junto com você. Pela primeira vez em anos, Marina sentiu uma esperança genuína crescer no peito. Talvez fosse realmente possível recomeçar. Talvez o pesadelo tivesse chegado ao fim. Marina estava na sala de diretoria da Almeida Holdings pela primeira vez como funcionária oficial, não como visitante. Semanas haviam se passado desde que aceitara a proposta de Ricardo, e os resultados do plano dela já começavam a aparecer. A empresa estava se reestruturando rapidamente, as dívidas sendo renegociadas e novos investimentos gerando esperança. Mas algo perturbava Marina. Pequenos detalhes que não se encaixavam, documentos que apareciam e desapareciam, reuniões das quais era sistematicamente excluída. Tinha a impressão de que Ricardo estava escondendo algo importante. Marina, preciso falar com você. Ricardo entrou na sala onde ela trabalhava rodeada de relatórios e gráficos. Claro, é sobre os resultados do trimestre, porque os números estão melhores que esperávamos. Não é sobre isso. Ricardo fechou a porta e se sentou na frente dela, o rosto sério. É sobre seu passado na Sterling. Marina sentiu o estômago se contrair. O que tem? Descobri coisas que você não me contou. Sobre o esquema que você denunciou. Sobre as pessoas envolvidas. Ricardo, eu contei tudo o que era relevante. Contou? Ricardo abriu uma pasta que trazia nas mãos. Então, por que não mencionou que um dos principais investigados foi Eduardo Santana, meu ex-sócio? O sangue de Marina gelou nas veias. Eduardo Santana havia sido uma das figuras centrais do esquema de lavagem de dinheiro que ela denunciara. Mas ela não sabia que ele tinha ligação com Ricardo. Eu não sabia que vocês tinham ligação. Não sabia ou não quis me contar? A voz de Ricardo estava fria, distante.
Eduardo foi meu sócio por 10 anos, Marina. Meu melhor amigo. E você o destruiu. Marina se levantou sentindo-se traída. Eu não destruí ninguém. Denunciei um criminoso. Um criminoso que estava financiando metade dos meus projetos com dinheiro sujo sem que eu soubesse. A revelação atingiu Marina como um soco. Você sabia? Desde o começo você sabia que eu era responsável pela queda do Eduardo? Soube no momento que pesquisei seu nome. Marina sentiu náusea subindo pela garganta. Então tudo isso foi uma farsa? A oportunidade de trabalho, a chance de recomeçar. Não foi farsa. Ricardo se levantou também, começando a andar de um lado para outro. Foi complicado. Complicado como? Ricardo parou e a encarou. Quando descobri quem você era, minha primeira reação foi de raiva. Queria te destruir como você tinha destruído Eduardo. Queria te humilhar, provar que você não era nada. Marina sentiu lágrimas queimando nos olhos. E conseguiu. Parabéns. Deixe-me terminar. Ricardo se aproximou dela. Mas quanto mais eu investigava, mais percebia que você tinha feito a coisa certa. Eduardo realmente estava envolvido em atividades ilegais. Você tinha coragem de denunciar quando ninguém mais tinha. Então por que não me contou isso desde o início? Porque eu precisava ter certeza. Precisava saber se você faria a mesma coisa novamente se descobrisse irregularidades aqui. Marina ficou em silêncio, processando a informação. Há irregularidades aqui? Ricardo hesitou antes de responder. Havia. Contratos questionáveis, parcerias suspeitas, algumas práticas que, digamos, não passariam numa auditoria rigorosa. E você me trouxe aqui para limpar a casa. Trouxe você aqui porque preciso de alguém em quem confiar. Alguém que coloque a integridade acima de tudo. Marina se sentou pesadamente na cadeira. Durante semanas, havia acreditado que finalmente tinha encontrado seu lugar, que alguém valorizava seu talento e seus princípios. Descobrir que tudo tinha sido calculado desde o início era devastador. Marina! Ricardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Sei que parece manipulação, mas... Parece não. É manipulação. Marina o interrompeu, a voz carregada de mágoa. Você me usou para limpar os problemas que você mesmo criou. Usei seu talento para salvar uma empresa que estava afundando por causa dos meus erros. Ricardo corrigiu. E funcionou. Olhe os resultados. Marina olhou para os relatórios espalhados pela mesa. Era verdade. Os números não mentiam. A empresa estava se recuperando rapidamente, gerando empregos, criando valor real. Mas o gosto amargo da traição não saía da boca. Ricardo, preciso saber de tudo. Todas as irregularidades, todos os problemas, todas as práticas questionáveis. Se vou continuar aqui, não pode haver mais segredos. Ricardo suspirou profundamente. Tem certeza? Porque se souber de tudo, talvez queira sair correndo novamente. Não vou sair correndo. Vou enfrentar. Nas horas seguintes, Ricardo abriu todos os arquivos confidenciais da empresa. Marina descobriu um labirinto de práticas questionáveis que se estendia por anos. Contratos superfaturados, parcerias com empresas de fachada, elisão fiscal agressiva, relações perigosamente próximas com políticos corruptos. Meu Deus, Ricardo, Marina murmurou, folheando os documentos. Como você deixou chegar a esse ponto? Ambição cega, ele admitiu. Eduardo me convenceu de que era assim que grandes empresas operavam, que se eu não fizesse, ficaria para trás. E agora? Agora preciso da sua ajuda para consertar tudo, da forma certa. Marina ficou em silêncio por longos minutos, analisando a situação. Estava novamente na posição de ter que escolher entre denunciar irregularidades e proteger sua estabilidade. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela tinha o poder de mudar as coisas de dentro. Está bem, disse finalmente. Vou ajudar, mas com condições não negociáveis. Quais? Primeira, auditoria externa completa e independente. Segunda, regularização de todas as práticas questionáveis, mesmo que isso signifique perder contratos lucrativos. Terceira, transparência total com órgãos reguladores. Ricardo engoliu em seco. Isso vai custar milhões. E não fazer isso pode custar a liberdade de todos nós. E se os concorrentes aproveitarem nossa vulnerabilidade durante a transição? Então vamos trabalhar mais duro para sermos melhores que eles de forma honesta. Ricardo a observou por longos segundos
estudando a determinação no rosto dela. Você sabe que isso pode dar errado, né? Que podemos perder tudo tentando fazer a coisa certa? Ricardo, você já perdeu tudo uma vez por fazer a coisa errada. Vale a pena tentar o contrário. Ele sorriu, e pela primeira vez desde que se conheceram, Marina viu sinceridade genuína na expressão dele. Sabe de uma coisa? Você está certa. Eduardo sempre dizia que eu era fraco demais para os negócios, que tinha escrúpulos demais. Talvez ele estivesse errado. Ou talvez... Marina se levantou. Ele estivesse tentando te fazer acreditar nisso para justificar as próprias escolhas. Ricardo se levantou também, estendendo a mão para ela. Parceiras na limpeza da casa? Marina olhou para a mão estendida, hesitou por um momento, depois a apertou firmemente. Parceiros. Mas da próxima vez que me esconder algo importante, eu saio pela porta da frente sem olhar para trás. Entendido. Marina passou a noite acordada, planejando a estratégia de regularização da empresa. Era um trabalho hercúleo, que exigiria meses de dedicação e coragem para enfrentar consequências imprevisíveis. Mas pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo exatamente o que nascera para fazer. Na manhã seguinte, chegou ao escritório determinada a começar a limpeza. Encontrou Ricardo já esperando com uma xícara de café e uma pilha de documentos. Pronta para fazer história? Ele perguntou. Pronta para fazer a coisa certa, ela corrigiu. Do lado de fora da janela, a cidade despertava para mais um dia. Marina olhou para o horizonte e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança genuína. Não apenas de salvar a empresa, mas de provar que integridade e sucesso podiam andar juntas. E se isso significasse enfrentar tempestades, que viessem as tempestades. Ela estava pronta. 6 meses depois do acordo entre Marina e Ricardo, a Almeida Holdings estava irreconhecível. Os corredores que antes ecoavam com sussurros nervosos, agora vibravam com energia positiva. A auditoria externa havia sido concluída, todas as irregularidades regularizadas, e a empresa não apenas sobrevivera à limpeza ética, como prosperava de forma espetacular. Marina estava em sua sala, agora oficialmente chamada de Diretoria de Estratégia e Integridade, quando Sofia, sua antiga colega do restaurante, apareceu na porta. "Posso entrar?" Sofia perguntou timidamente, ainda impressionada com a transformação da amiga. "Claro, Sofia, que surpresa maravilhosa!" Marina se levantou para abraçar a amiga. "Como conseguiu chegar até aqui?" "Seu novo assistente Gabriel me trouxe. Disse que você sempre tem tempo para antigas amigas." Marina sorriu, lembrando-se de como havia insistido para que Gabriel, um jovem brilhante da periferia, fosse contratado como seu assistente. Era parte da nova política da empresa. Oportunidades baseadas em talento, não em conexões. "Vim te contar uma novidade", Sofia disse, os olhos brilhando. "Lembra que eu sempre quis estudar administração?" "Claro! Você sempre foi inteligentíssima. Consegui uma bolsa integral na Universidade Central. E sabe quem recomendou minha candidatura?" Marina franziu a testa, curiosa. "Ricardo Almeida", Sofia revelou sorrindo. "Ele criou um programa de bolsas para funcionários de serviços que queiram estudar. Disse que foi inspirado por uma amiga que provou que talento existe em todos os lugares." Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Nos últimos meses, havia visto Ricardo se transformar completamente. O homem arrogante que conhecera no restaurante havia dado lugar a alguém genuinamente preocupado em fazer a diferença. "Estou tão orgulhosa de você, Sofia." "Não, Marina. Eu que estou orgulhosa de você. Você não apenas mudou sua vida, mudou a vida de tanta gente." Depois que Sofia saiu, Marina ficou pensando em como sua jornada havia evoluído. A menina que servia mesas havia se tornado uma das executivas mais respeitadas do mercado. Mas mais que isso, havia descoberto que seu verdadeiro talento não era apenas analisar números, mas inspirar pessoas a serem melhores. Ricardo bateu na porta, interrompendo seus pensamentos. "Marina, tem um minuto? Preciso falar com você sobre algo importante." "Claro, entra." Ricardo se sentou, mas havia algo diferente em seu jeito. Parecia nervoso, quase ansioso. "Lembra que comentei sobre expandir para outros países?" "Sim, o projeto de internacionalização para mercados emergentes."
Recebi uma proposta da Stellar International Holdings. Eles querem comprar nossa metodologia de reestruturação ética e implementar em todas as subsidiárias deles na América Latina. Marina se inclinou para a frente interessada. Isso é fantástico. É exatamente o tipo de impacto que sonhávamos ter. Mas há uma condição. Eles querem que você lidere o projeto. Eu? Mas isso significaria viajar constantemente, supervisionar implementações em 12 países, montar equipes locais. Seria uma oportunidade única de multiplicar nosso trabalho em escala continental. Marina ficou em silêncio, processando a magnitude da proposta. Era tudo o que sempre sonhara. Usar seus conhecimentos para criar impacto real, em grande escala, baseado em princípios éticos. E você? Como fica a empresa aqui? Ricardo sorriu. Marina, você me ensinou que verdadeiros líderes criam outros líderes. Nossa equipe está preparada. Thomas assumiria suas funções aqui e eu tenho alguns projetos pessoais que gostaria de desenvolver. Que projetos? Lembra que mencionei que sempre quis ser professor? A Universidade Central me ofereceu uma cátedra para ensinar ética empresarial. Quero formar a próxima geração de empresários com os valores certos desde o início. Marina sentiu uma onda de emoção. Ver Ricardo transformado daquela forma, dedicando-se a formar pessoas íntegras, era uma das maiores vitórias de toda a sua jornada. Ricardo, isso é incrível. Você vai ser um professor fantástico. Aprendeu com a melhor professora, ele disse, se referindo claramente a ela. Marina se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Tantas pessoas, tantas empresas, tantas oportunidades de fazer a diferença. Aceito, ela disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Quero implementar um programa de mentoria internacional. Para cada empresa que reestruturarmos, vamos identificar e treinar líderes locais em práticas éticas. Não quero apenas consertar problemas, quero preveni-los. Ricardo se levantou e estendeu a mão. Parceira, você nunca para de me surpreender. Naquela noite, Marina foi jantar na casa de Beatriz, algo que havia se tornado tradição semanal. Sua mãe estava muito melhor, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O tratamento médico adequado, financiado pelo novo salário de Marina, havia feito maravilhas. Mãe, tenho uma novidade para contar. Beatriz, que estava preparando o jantar favorito de Marina, parou e se virou. Boa ou ruim? Boa. Muito boa. Recebi uma oferta para liderar um projeto internacional. Marina contou tudo sobre a proposta, sobre a oportunidade de impactar empresas em 12 países, sobre a chance de multiplicar o trabalho que havia começado na Almeida Holdings. Isso significa que você vai viajar muito? Beatriz perguntou, tentando esconder a preocupação. Sim, mas não constantemente. E mãe, quero que você venha comigo para algumas viagens. Quero que conheça os lugares onde estaremos fazendo a diferença. Beatriz sorriu, lágrimas brilhando nos olhos. Filha, lembro quando você era criança e dizia que ia mudar o mundo. Eu sempre acreditei, mas nunca imaginei que seria desta forma. Nem eu, mãe. Mas agora entendo que às vezes precisamos passar pelo vale mais profundo para chegar ao topo da montanha. Elas jantaram conversando sobre planos, sonhos e possibilidades. Marina olhava para a mãe e sentia gratidão imensa por todos os sacrifícios que fizera, por toda a dor que suportara, porque tudo havia levado a este momento. Semanas se passaram rapidamente. Marina estava em seu último dia oficial na Almeida Holdings, como funcionária interna. Havia uma festa de despedida no salão principal da empresa, com todos os funcionários presentes. Discurso! Discurso! Alguém gritou. E logo todos estavam pedindo para Marina falar. Ela se levantou, olhando para todas aquelas pessoas que haviam se tornado mais que colegas, haviam se tornado família. Quando cheguei aqui, Marina começou, a voz embargada de emoção. Estava fugindo do meu passado. Achava que minha carreira tinha acabado, que nunca mais poderia usar meus conhecimentos para algo significativo. Ela pausou, olhando para Ricardo, que estava ao fundo da sala com um sorriso orgulhoso. Vocês me ensinaram que recomeçar não é esquecer o passado, é transformá-lo em força para o futuro. Que integridade não é um obstáculo ao sucesso, é o próprio caminho para ele.
Gabriel, seu assistente, se aproximou com um envelope dourado. Marina, todos nós contribuímos para um presente especial. Marina abriu o envelope e encontrou uma carta assinada por todos os funcionários. Não era um presente material, era algo muito mais valioso. Cada pessoa havia escrito como o trabalho dela havia impactado suas vidas, suas famílias, suas perspectivas de futuro. Tomás conseguiu financiamento para abrir a própria consultoria ética. Ela leu em voz alta. Helena voltou a estudar direito para se especializar em compliance corporativo. Carlos criou um instituto para jovens empreendedores da periferia. Cada linha da carta representava uma vida tocada, um futuro transformado, um sonho renascido. Marina não conseguiu continuar lendo. As lágrimas tornavam impossível enxergar as palavras. Obrigada, foi tudo o que conseguiu dizer. Obrigada por me lembrarem de quem eu realmente sou. A festa continuou até tarde, mas Marina e Ricardo saíram mais cedo para uma conversa particular no escritório dele. Tem certeza de que está fazendo a escolha certa? Marina perguntou. Deixar a empresa que construiu para ser professor? Marina, esta empresa não é minha maior criação. Minha maior criação foram as pessoas que formei, os valores que plantei, a diferença que fizemos juntos. Isso vai continuar existindo muito depois que eu partir. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada. Além disso, tenho uma confissão a fazer. Qual? Lembra da primeira noite no restaurante quando te humilhei publicamente? Marina assentiu, a lembrança ainda dolorosa apesar de tudo. Eu não estava apenas testando seu conhecimento, estava testando meu próprio caráter. Parte de mim queria que você falhasse para justificar minha arrogância, mas quando você provou que estava errado, algo em mim despertou. Ricardo se virou para ela. Você não apenas mudou minha empresa, Marina. Você mudou quem eu sou como pessoa. E isso vale mais que todos os lucros do mundo. Marina sentiu uma onda de emoção. A jornada deles havia sido repleta de conflitos, revelações dolorosas e momentos de tensão. Mas no final, havia resultado em algo belo. Duas pessoas que se tornaram melhores versões de si mesmas. Ricardo, posso perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Ele pensou por um momento antes de responder. Me arrependo de ter demorado tanto para entender que fazer a coisa certa não é fraqueza. É a maior força que existe. Me arrependo de quantas oportunidades perdi de ser melhor antes de te conhecer. E eu me arrependo, Marina disse baixinho, de ter passado tantos anos me escondendo, acreditando que meu talento era uma maldição em vez de uma bênção. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina, Ricardo disse finalmente, promete uma coisa? O quê? Onde quer que você vá, com quem quer que trabalhe, nunca deixe de ser essa pessoa que conheci. Essa mulher corajosa que coloca princípios acima de conveniência, que transforma dor em propósito. Prometo. Mas você também precisa prometer uma coisa. Qual? Que vai formar estudantes que sejam ainda melhores que nós. Que vai plantar sementes de integridade que vão florescer por gerações. Prometo. Marina olhou pela última vez para o escritório onde havia passado os meses mais transformadores de sua vida. Amanhã começaria uma nova jornada, em novos países, com novos desafios. Mas carregaria para sempre as lições aprendidas ali, as amizades construídas, a certeza de que fazer a coisa certa sempre vale a pena. 2 anos depois, Marina estava no saguão do Aeroporto Internacional de São Paulo, voltando de sua 12ª viagem de implementação. O projeto havia sido um sucesso estrondoso, 47 empresas reestruturadas eticamente em 12 países, mais de 50 mil empregos salvos e um novo padrão de negócios sustentáveis estabelecido em toda a América Latina. Mas Marina estava cansada. Não fisicamente, embora as viagens constantes cobrassem seu preço. Estava cansada emocionalmente de estar sempre longe de casa, sempre arrumando as bagunças dos outros, sempre sendo a pessoa que todos procuravam quando precisavam de integridade. Seu celular tocou. Era Gabriel que agora coordenava as operações brasileiras do projeto. Marina, bem-vinda de volta. Como foi a implementação no Chile? Desafiadora, mas bem-sucedida. A mineradora Andes Corporation estava numa situação crítica, mas conseguimos reestruturar tudo sem demitir ninguém.
Na verdade, vamos expandir as operações. Fantástico! Tenho uma notícia que vai te interessar. Recebemos uma proposta da União Europeia para implementar nossa metodologia em empresas europeias. Marina suspirou. Era uma oportunidade incrível, mas significaria mais anos longe de casa, mais tempo sem estabilidade pessoal. Gabriel, preciso pensar sobre isso. Marca uma reunião para a próxima semana. Quando chegou em casa, encontrou Beatriz na cozinha preparando o jantar para 2 pessoas. A mãe estava radiante, mais saudável e feliz do que Marina a vira em anos. Filha, como foi a viagem? Produtiva. Mãe, por que você está cozinhando para 2 pessoas? Vem alguém jantar? Beatriz sorriu misteriosamente. Na verdade, sim. Um velho amigo nosso. A campainha tocou e Beatriz foi atender. Marina ouviu vozes no corredor, uma delas familiar. Quando sua mãe voltou à cozinha, Ricardo estava ao lado dela, segurando um buquê de flores. Marina, que surpresa boa ver você. Marina sorriu, genuinamente feliz em ver o amigo. Ricardo, o que está fazendo aqui? Sua mãe me convidou para jantar. Espero que não se importe com a intrusão. Claro que não. Como estão as aulas na universidade? Fantásticas. Tenho 120 alunos por semestre e todos saem de lá determinados a mudar o mundo da forma certa. Durante o jantar, os 3 conversaram sobre os projetos de cada um, as mudanças que haviam promovido, as vidas que haviam tocado. Marina percebeu que Ricardo estava diferente, mais calmo, mais centrado, irradiando uma paz que ela nunca tinha visto nele antes. Marina, Ricardo disse quando Beatriz foi buscar a sobremesa. Posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você está feliz? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim? Você conquistou tudo que sonhava. Reconhecimento internacional, impacto real, milhões de pessoas beneficiadas pelo seu trabalho. Mas você parece cansada. Marina ficou em silêncio por um momento. Era uma observação perspicaz e dolorosa. Acho que estou realizada profissionalmente, mas vazia pessoalmente. Passo mais tempo em aviões que em casa. Conheço mais sobre empresas estrangeiras que sobre minha própria vida. E se eu dissesse que há uma forma de ter impacto sem se sacrificar completamente? Marina o olhou curiosa. Que forma? Ricardo respirou fundo antes de continuar. A universidade está criando um centro de excelência em ética empresarial. Querem que eu dirija, mas insisto que preciso de uma co-diretora. Alguém com experiência prática internacional que possa formar a próxima geração de líderes éticos. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma chance de fazer diferença duradoura sem abrir mão da sua vida pessoal. Formar pessoas é o investimento de maior retorno que existe. Marina sentiu algo se mexer dentro do peito. A ideia de ensinar, de formar jovens líderes, de plantar sementes que floresceriam por décadas, era tentadora. Deixe-me pensar sobre isso. Beatriz voltou com a sobremesa e notou a tensão no ar. Aconteceu alguma coisa? Ricardo me ofereceu uma proposta interessante, Marina explicou. Trabalhar na universidade, formar estudantes. E o que está esperando para aceitar? Beatriz perguntou surpresa. Mãe, é uma decisão importante. Significaria deixar o projeto internacional, recusar a proposta da Europa. Significaria voltar a ter uma vida. Beatriz a interrompeu suavemente. Filha, você dedicou anos consertando os erros dos outros. Talvez seja a hora de investir em prevenir que esses erros aconteçam. Ricardo acenou concordando. Marina, lembra do que você me disse sobre formar líderes em vez de apenas consertar problemas? A universidade é onde isso realmente acontece. Marina passou a noite acordada, pesando as opções. Pela manhã, ligou para Gabriel. Gabriel, sobre a proposta da Europa, vou declinar. O quê? Marina, é uma oportunidade única. Sim, mas não é a oportunidade certa para mim agora. Quero que você assuma a liderança do projeto internacional. Está mais que preparado. Houve silêncio do outro lado da linha. Marina, isso é... Uau! Obrigado pela confiança. Gabriel, você foi meu melhor aluno. Agora é sua vez de ensinar. Naquela tarde, Marina ligou para Ricardo. Aceito a proposta. Quando começamos? 3 meses depois, Marina estava na frente de uma sala com 60 estudantes de administração
preparando-se para dar sua primeira aula como professora universitária. No fundo da sala, Ricardo observava com um sorriso orgulhoso. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marina Santos, e nos próximos meses vamos estudar algo que pode parecer contraditório: como ser ético e bem-sucedido ao mesmo tempo. Um aluno levantou a mão. Professora, é verdade que a senhora era garçonete antes de se tornar uma executiva internacional? Marina sorriu. É verdade. E essa experiência me ensinou uma das lições mais importantes da minha vida. Sua origem não determina seu destino. Suas escolhas determinam. Ela caminhou pela sala, observando os rostos jovens e esperançosos. Quantos de vocês acham que para ter sucesso nos negócios, às vezes é preciso abrir mão dos princípios? Várias mãos se levantaram. Interessante. E quantos acham que é possível ser bem-sucedido mantendo a integridade? Menos mãos se levantaram. Vou contar a vocês uma história, Marina disse, se posicionando no centro da sala. A história de uma garçonete que conheceu um empresário arrogante e como esse encontro mudou as vidas de ambos e de milhares de outras pessoas. Durante as próximas 2 horas, Marina contou sua jornada completa. A humilhação no restaurante, a descoberta de sua verdadeira identidade, a reestruturação da Almeida Holdings, os projetos internacionais. Mas mais que isso, contou sobre as escolhas que fez, os princípios que manteve, o preço que pagou e os frutos que colheu. A lição principal, ela concluiu, é que integridade não é um obstáculo ao sucesso. É o próprio fundamento do sucesso duradouro. Uma aluna no fundo da sala levantou a mão. Professora, mas e quando fazer a coisa certa parece impossível? Quando as consequências são muito altas? Marina olhou para Ricardo, que estava sorrindo com lágrimas nos olhos. Aí é que você descobre quem realmente é. As decisões mais difíceis revelam nosso verdadeiro caráter. E eu aprendi que é melhor falhar sendo íntegra do que ter sucesso sendo desonesta. Porque o primeiro tipo de fracasso é temporário, o segundo é permanente. Após a aula, Marina e Ricardo caminharam pelo campus da universidade. Era um dia ensolarado, e jovens estudantes corriam de um lado para outro, carregando sonhos e possibilidades. Como se sentiu? Ricardo perguntou. Como se tivesse encontrado meu verdadeiro propósito, Marina respondeu. Todas aquelas empresas que reestruturamos vão funcionar por alguns anos, mas esses estudantes que formamos vão influenciar o mundo por décadas. E sabe o mais belo? O quê? Daqui a alguns anos, um desses alunos vai se formar e aplicar o que aprendeu. Vai tomar uma decisão ética que vai impactar outras vidas. E quando perguntarem onde aprendeu isso, vai dizer, com a professora Marina, que me ensinou que integridade é a base de tudo. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ricardo, posso confessar uma coisa? Claro. Quando você me humilhou naquele restaurante, pensei que minha vida tinha acabado de vez. Agora vejo que foi o momento em que ela realmente começou. E quando você provou que eu estava errado sobre tudo, pensei que você fosse minha inimiga. Agora sei que você foi minha salvação. Eles pararam em frente ao prédio principal da universidade, onde uma placa nova havia sido instalada. Centro Marina Santos Ricardo Almeida de Excelência em Ética Empresarial. Nossos nomes juntos, Marina observou. Quem diria? A inimizade se transformou em parceria, a arrogância em humildade, a dor em propósito, Ricardo refletiu. É uma bela história de redenção. Não, Marina corrigiu. É uma bela história de transformação. Porque no final, todos nós nos tornamos versões melhores de nós mesmos. Naquela noite, Marina jantou com Beatriz, como havia se tornado tradição novamente. Sua mãe estava completamente recuperada, tanto que havia começado a trabalhar como voluntária no hospital onde se tratara, ajudando outras famílias em situação difícil. Filha, você parece mais leve, Beatriz observou. Me sinto mais leve, mãe. Pela primeira vez em anos, sinto que estou exatamente onde deveria estar. E o que vem agora? Marina sorriu, olhando pela janela para a cidade que tanto amava. Agora vem a parte mais importante. Formar a próxima geração de líderes que vão mudar o mundo. Uma sala de aula por vez, um aluno por vez, uma decisão ética por vez. Estou orgulhosa de você, Marina. Não pelo sucesso que conquistou,
mas pela pessoa que se tornou. Marina abraçou a mãe, sentindo gratidão profunda por toda a jornada. As humilhações, os desafios, as escolhas difíceis, tudo havia levado a este momento perfeito. 5 anos depois, Marina estava no palco do auditório principal da universidade, preparando-se para fazer um discurso na formatura de sua 5ª turma. Na plateia estava Ricardo, agora reitor da universidade, Beatriz, radiante de orgulho, Sofia, formada em administração e trabalhando numa ONG que criara, Gabriel, que havia se tornado um consultor internacional renomado, e centenas de ex-alunos que haviam se tornado líderes éticos em empresas do mundo todo. Caros formandos, Marina começou. Vocês estão se formando numa época onde o mundo precisa desesperadamente de líderes íntegros. Vocês são a resposta para essa necessidade. Ela pausou, olhando para todos aqueles rostos jovens e determinados. Há alguns anos eu era uma garçonete que sonhava em fazer a diferença. Hoje, vejo centenas de futuros líderes que vão multiplicar esse sonho pelo mundo. A história não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. O auditório explodiu em aplausos. Marina olhou para Ricardo, que estava de pé aplaudindo com lágrimas nos olhos. Olhou para Beatriz, que segurava um cartaz escrito "Minha filha mudou o mundo". Olhou para todos os ex-alunos que haviam voltado para a formatura, cada um carregando histórias de como estavam aplicando os ensinamentos em suas vidas profissionais. E Marina entendeu que havia encontrado algo muito mais valioso que sucesso financeiro ou reconhecimento. Havia encontrado propósito. Havia transformado sua dor em poder, sua queda em elevação, sua humilhação em inspiração. A garçonete que um dia foi humilhada por não saber seu lugar, havia descoberto que seu verdadeiro lugar era exatamente ali, formando pessoas que fariam do mundo um lugar melhor. E enquanto os aplausos continuavam ecoando pelo auditório, Marina sorriu, sabendo que a melhor parte de sua história ainda estava por ser escrita, nas vidas de todos aqueles jovens que carregariam seus ensinamentos para o futuro. 10 anos se passaram desde aquela formatura. O Centro de Excelência havia se tornado referência mundial, recebendo estudantes de mais de 50 países. Marina, agora com cabelos grisalhos que usava com orgulho, estava em sua sala preparando a última aula antes de sua aposentadoria. Um envelope dourado estava sobre sua mesa, enviado pela Organização das Nações Unidas. Dentro, um convite para receber o Prêmio Global de Liderança Ética, reconhecendo seu impacto na formação de uma geração inteira de executivos íntegros. Professora Marina? Uma voz jovem a tirou dos pensamentos. Era Camila, uma de suas primeiras alunas, agora CEO de uma multinacional que implementava práticas sustentáveis em 30 países. Camila, que surpresa maravilhosa! Vim pessoalmente convidá-la para nossa conferência anual. Este ano o tema é O Legado dos Grandes Mestres, e você é nossa homenageada principal. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Camila, você sabe que odeio ser o centro das atenções. Professora, você tocou a vida de mais de 5.000 alunos diretos, que por sua vez impactaram milhões de pessoas. Seus ensinamentos estão sendo aplicados em empresas de todos os continentes. Você merece esse reconhecimento. Naquela tarde, Marina caminhou uma última vez pelos corredores da universidade como professora ativa. Parou diante de um mural que mostrava fotos de ex-alunos e suas realizações. CEOs que transformaram empresas familiares em modelos de sustentabilidade, advogados que criaram ONGs para a proteção de trabalhadores, engenheiros que desenvolveram tecnologias sociais, médicos que fundaram hospitais gratuitos em comunidades carentes. Impressionante, não é? Ricardo se aproximou, agora usando bengala, mas com o mesmo sorriso caloroso de sempre. Lembra quando você duvidava se ensinar faria diferença? Lembro. E você? Ainda se arrepende de ter deixado o mundo empresarial? Marina, formar pessoas é o negócio mais lucrativo que existe. O retorno é infinito e os dividendos nunca param de chegar. Eles caminharam juntos até o jardim do campus, onde uma placa de bronze havia sido instalada, em homenagem aos professores Marina Santos e Ricardo Almeida, que nos ensinaram que o verdadeiro sucesso se mede pela diferença que fazemos na vida dos outros. Sabe o que mais me orgulha? Marina disse, se sentando no banco sob a árvore que haviam plantado juntos anos antes. O quê?
É que nossa história começou com humilhação e terminou com inspiração. Começou com um homem tentando diminuir uma mulher e terminou com dois amigos mudando o mundo juntos. Ricardo riu. E pensar que tudo começou porque eu era arrogante demais para aceitar que uma garçonete pudesse saber mais que eu. Não, Ricardo. Tudo começou porque ambos tínhamos a coragem de mudar quando descobrimos que estávamos errados. Na festa de aposentadoria de Marina, o auditório estava lotado com ex-alunos, colegas, autoridades e representantes de empresas do mundo todo. Beatriz, agora com 85 anos, mas ainda vibrante, estava na primeira fileira ao lado de Sofia, que havia se tornado uma das principais consultoras em responsabilidade social do país. O último discurso foi de Marina. Ela subiu ao palco devagar, observando todas aquelas pessoas que haviam feito parte de sua jornada extraordinária. Meus queridos amigos, começou, a voz ainda firme apesar da emoção. Quando era uma garçonete humilhada num restaurante elegante, jamais imaginei que aquela experiência dolorosa se tornaria o primeiro capítulo da melhor história da minha vida. Ela pausou, olhando diretamente para Ricardo. Aprendi que nossos maiores fracassos podem se tornar nossos maiores sucessos, que nossas feridas mais profundas podem se transformar em nossa sabedoria mais valiosa. Marina olhou para Beatriz, que chorava de orgulho. Aprendi que o amor de uma família nos dá força para resistir às tempestades mais violentas. Que sacrificar por quem amamos não é perda, é investimento no que realmente importa. Depois olhou para todos os ex-alunos espalhados pela plateia. Mas, principalmente, aprendi que o maior privilégio da vida é poder plantar sementes em outras pessoas, sabendo que essas sementes vão florescer muito tempo depois que não estivermos mais aqui. O auditório ficou em silêncio absoluto. Por isso, meu último ensinamento é este. Não importa onde vocês estão agora, não importa quantas vezes caíram, não importa quem tentou diminuí-los. Vocês têm o poder de se transformar e de transformar o mundo ao redor. Uma escolha por vez, uma pessoa por vez, um ato de integridade por vez. Marina desceu do palco em meio a uma ovação que durou 15 minutos. Enquanto abraçava pessoas, recebia flores e ouvia histórias de vidas transformadas, ela sorriu internamente, lembrando-se da garçonete assustada que um dia foi. Aquela garçonete havia se tornado professora, mentora, inspiração para milhares. Mas mais que isso, havia se tornado uma prova viva de que não importa quão escura seja a noite, amanhã sempre chega para quem não desiste de sonhar. E quando Marina Santos deixou a universidade pela última vez como professora ativa, levou consigo a certeza de que havia cumprido seu propósito: transformar dor em poder, humilhação em inspiração e uma simples vida em um legado eterno.